Olá a todos, eu sou a professora Manuela. Vamos agora dar continuidade com a aula de matemática e vamos ao tema da aula de hoje. Hoje é a aula 232, regra de 3 composta. Então hoje a gente vai aprender um novo assunto, é uma regra de 3 composta. Ela é parecida com a regra de 3 simples, só que a regra de 3 simples a gente tinha o quê? 3 termos conhecidos e um desconhecido para a gente calcular. Na composta, a gente vai ter 5 termos conhecidos para a gente encontrar um. Então, vamos ver direito o que é essa regra de 3 composta. Temos aí, na regra de 3 composta, a gente vai ter que analisar as grandezas direta e inversamente proporcionais. Elas vão fazer toda a diferença no nosso cálculo. Por quê? Porque a grandeza que a gente vai procurar, o que vai acontecer? Ela vai variar de acordo com a proporcionalidade das informações que a gente tem. Como eu falei, ela é bem similar à regra de 3 simples, porém a gente tem mais dados, a gente tem mais informações para analisar e mais valores para a gente fazer o cálculo. Temos aqui já a nossa primeira situação. Uma empresa fornece café da manhã para 80 funcionários. O preço que essa empresa paga para fornecer essa refeição durante 120 dias é de R$5.000. Vamos calcular quanto gastaria essa empresa para fornecer esse mesmo café da manhã para 150 funcionários durante 100 dias. Então vejam que são muitas informações, olha só quantos dados a gente tem. A gente tem que, para 80 funcionários, o preço que essa empresa paga durante 120 dias é de R$5.000. Então vejam que aqui, em um caso, a gente tem essas 3 informações. E a gente quer saber o quê? Vamos ver a pergunta. Quanto vai gastar essa empresa para fornecer esse mesmo café da manhã para 150 funcionários durante 100 dias. Então vejam, a gente tem essas mesmas informações, ó, 80 funcionários, 150 funcionários. A gente vai comparar essas duas. Temos também o período de tempo, 120 dias, 100 dias. E temos aqui o valor que a empresa vai gastar, que é uma das incógnitas aqui para a outra situação. Então, todas essas informações é que vão fazer a diferença aqui no nosso cálculo. O que a gente tem que anotar primeiro? A gente tem que anotar os valores que a gente já tem, as informações que a gente já tem. O que a gente tem? Que para 80 funcionários, olha só, para 80 funcionários, em 120 dias, durante 120 dias, se gasta o quê? R$5.000. Aí a gente vai querer saber quanto que vai ser gasto, né, com as outras informações. Então, se é quanto que vai ser gasto, a incógnita vai estar bem aqui, ó. Vai ser o X. A gente quer saber quanto que vai ser gasto para quem? Para 150 funcionários. Então, a gente vai pôr aqui, ó, essa quantidade na coluna dos funcionários. 150 funcionários. E em quantos dias? Em 100 dias. Está aqui, ó. Que é o que a gente quer saber. Quanto vai custar para 150 funcionários durante 100 dias. Já temos todas as informações. Agora, antes de fazer o cálculo, a gente tem que analisar aqui as grandezas. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, aqui na primeira parte do cálculo, a gente vai ter a fração que corresponde à incógnita, que é essa aqui, ó. R$5.000 e o X, não é verdade? Então, aqui direto a gente já põe ela como uma fração. 5.000 sobre X.
igual. Aí aqui a gente vai ter duas frações se multiplicando. Agora a gente vai fazer a comparação. Olha só, de 80 para 150, a gente está aumentando a quantidade de funcionários, correto? Se eu estou aumentando a quantidade de funcionários, esse valor vocês acham que vai aumentar ou vai diminuir? Obviamente que vai aumentar, né? Se eu estou aumentando a quantidade de funcionários que vão ser atendidos, obviamente o meu custo também vai aumentar, porque são mais pessoas. Então, eles estão na mesma proporção. Então, eu coloco essa fração aqui desse jeito, no mesmo sentido. Vai ser 80 sobre 150. Agora, vamos analisar essas duas situações aqui, ó. O que está acontecendo com a quantidade de dias? Eu vou diminuir. Eu estou diminuindo aqui a quantidade de dias. Mas se eu estou diminuindo a quantidade de dias, o que vai acontecer com o custo? O custo ele teria que diminuir também. Só que o custo a gente viu que está aumentando. Então, a gente consegue entender que aqui a quantidade de dias e a quantidade de dinheiro são inversamente proporcionais, ou seja, ao invés de escrever aqui na segunda fração 120 sobre 100, eu vou inverter. Eu vou escrever 100 sobre 120, que é para o nosso cálculo ficar correto. Então aqui, ó, vai ser 100 sobre 120. E agora a gente só precisa resolver esse cálculo. Como é que a gente faz? Repete aqui essa fração, 5.000 sobre x igual, multiplicamos aqui numerador por numerador, 80 vezes 100 é igual a 8.000 e 150 vezes 120 é igual a 18.000. Vejam que temos números bem grandes, mas a gente pode simplificar, né? A gente já aprendeu simplificação de frações, então a gente pode cancelar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Aí o que sobra? A gente repete aqui essa fração que não mudou nada, 5.000 sobre x igual a... Agora fica 8 sobre 18. E agora a gente multiplica. X vezes 8 vezes... X vezes 8 vai ser igual a 5.000 vezes 18. Então, fica x igual... O 8 ele vai passar dividindo, ó. Então, ele já vem para cá, para o denominador. E essa conta aqui, 5.000 vezes 18, é igual a 90.000. Dividindo 90.000 por 8, a gente obtém 11.250. E qual era a pergunta mesmo? Quanto vai gastar a empresa para fornecer esse mesmo café para 150 funcionários durante 100 dias? Então, a resposta é essa aqui. R$11.250. A gente pode escrever dessa forma, ó. R$11.250. Ou, se preferir, você pode já colocar aqui direto, que o x é igual a R$11.250, correto? Então, vejam, deu um pouco de trabalho, mas é porque a gente precisa fazer essa análise das grandezas que são diretas e das que são inversamente proporcionais. Vamos agora à nossa segunda situação. Temos assim, em um restaurante, 150 clientes consomem 3.000 esfirras em 5 dias. Calcule quantas esfirras 200 clientes irão consumir em 30 dias, admitindo que todos esses clientes tenham hábitos iguais. Então, se vai continuar na mesma linha, vamos pegar a primeira situação. O que a gente tem na primeira situação? Que 150 clientes consomem 3.000 esfirras em 5 dias.
Então, olha só, vamos anotar essas informações. 150 clientes, 3.000 esfirras, em 5 dias. Aí a gente vai combinar com quais informações? Calcule quantas esfirras. Então, a gente quer saber quantas esfirras. Então, aqui vai ser o X, a nossa incógnita. 200 clientes. Irão consumir em 30 dias. Então, o que a gente precisa fazer agora? Agora que a gente já tem essas informações, vamos fazer aquela análise. Primeiro, o valor que está com a incógnita já vem direto para cá, para o primeiro membro da equação. Então, vai ser 3.000 sobre x. Agora, a gente vai analisar aqui, comparando. Temos aqui, ó, 3.000 esfirras para x e vamos comparar aqui com os clientes. Olha só, a quantidade de clientes está aumentando, correto? Está indo de 150 para 200. Se a quantidade de clientes está aumentando, o que vai acontecer com a quantidade de esfirras? Vai aumentar também, então elas estão na mesma proporção. Então eu vou escrever a primeira fração aqui do jeito que está aqui. 150 sobre 200. Vezes, agora vamos para a outra fração. Quantidade de dias. Olha só, a quantidade de dias está aumentando, de 5 para 30 dias. Se a quantidade de dias está aumentando, significa que vão ser consumidas mais esfirras, correto? Então, também estão na mesma proporção. Então, vejam que todas essas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Então, a gente já põe direto aqui, 5 sobre 30. E agora a gente só faz resolver esse cálculo. Então, a gente vai ter 3.000 sobre x igual. Agora a gente multiplica 150 por 5, que dá 750, e 200 por 30, que dá 6.000. O que a gente pode fazer aqui? Cancelar esse zero com este zero. Aí a gente vai ter, repetir aqui, 3.000 sobre x igual 75 sobre 600. Agora a gente multiplica 3.000 por 600 e x por 75. Então, a gente vai ter x vezes 75 igual a 3.000 por 600. Eu não vou resolver essa multiplicação, 3.000 por 600. Eu vou deixar do jeito que está. 3.000 por 600. E vou passar o 75 dividido. Por que eu fiz isso? Porque quando a gente resolve isso aqui, ó, a gente tem um valor exato, aí facilita o nosso cálculo. Então, resolvendo 3.000 dividido por 75, aí a gente vai ter x igual, resolve essa divisão aqui, 3.000 por 75, que é igual a 40. Aí, vezes o 600, que a gente não mexeu. Aí, vejam que é bem mais fácil de resolver, ó. Aí, 40 vezes 600 vai dar 24.000. 24.000 o quê? 24.000 esfirras. Tudo isso, professora, tudo isso. Por quê? Olha só, a gente aumentou a quantidade de pessoas de 150 para 200. Tá, a quantidade de pessoas não aumentou tanto assim,
Mas a quantidade de dias aumentou bastante, ó. Foi de 5 para 30 dias. Então, por isso que veio dar um valor bem maior de esfirras. Por isso vão ser 24 mil esfirras para 200 clientes em 30 dias. Então vejam que todos os valores eles foram aumentando, todos eles são diretamente proporcionais. Esse problema foi até um problema mais fácil de resolver, porque como não tem grandezas inversamente proporcionais, a gente colocou direto lá as frações, seguindo de acordo com a análise que a gente faz lá quando a gente pega os dados da questão, correto? Bom, espero que vocês tenham entendido. Agora, para a gente exercitar, vamos para a dinâmica local interativa. Questão 1. Em uma indústria, 5 máquinas iguais produzem 600 peças em 5 dias. Vamos calcular quantas dessas máquinas produziriam 720 peças em 3 dias. Então vamos deixar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta.
Voltamos agora para o momento da correção da nossa questão. Então vamos dar uma olhada de novo. Temos aí na questão: em uma indústria, 5 máquinas iguais produzem 600 peças em 5 dias. Vamos calcular quantas dessas máquinas produziriam 720 peças em 3 dias. Vamos à resposta e ao comentário. Temos aí que a nossa resposta vai ser 10 máquinas. Agora vamos ver como que a gente chegou nesse resultado. Então olha só, voltando aqui na questão, quais informações que a gente tem? 5 máquinas produzem 600 peças em 5 dias. Aí a gente precisa calcular quantas máquinas, ou seja, o X vai estar bem aqui na direção das máquinas, 720 peças em 3 dias. Então a gente aumentou a quantidade de peças e diminuiu a quantidade de dias. Então, analisando, a gente chega a essa situação aqui, ó. A incógnita, a quantidade de máquinas, 5 sobre X. A fração, estamos aumentando a quantidade de peças, não é? Então, fica nessa mesma proporção que a quantidade de máquinas. Se eu vou aumentar a quantidade de peças, eu também vou precisar aumentar a quantidade de máquinas. E a quantidade de dias diminuiu. Só que quando a quantidade de dias diminuiu, o que acontece? A gente precisa produzir mais, né? Porque a gente está aumentando a quantidade. Então, ela é inversamente proporcional e por isso a gente inverteu a fração. Em vez de ser 5 sobre 3, ficou aqui o 3 sobre 5. E agora a gente só resolve. Multiplicando 600 por 3, isso aqui é igual a 1.800. 720 vezes 5 é igual a 3.600. Então, ficou dessa maneira. 5 sobre x igual a 1.800 por 3.600. Aí agora a gente multiplica aqui, 1.800 por x igual a 5 vezes 3.600. Então, ficou 1.800x igual a 5.000 vezes 3.600. 5 vezes 3.600 é igual a 18.000. Aí esse 1.800 passou dividindo, porque estava multiplicando, então ficou aqui 18.000 dividido por 1.800. Aí o que a gente fez? Cancelou 2 zeros com 2 zeros, aí ficou 180 por 18. Fazendo essa divisão, a gente vai ter 18 por 18 dá 1. Aí sobrou um zero aqui, a gente acrescentou ele no resultado. Ou seja, precisaríamos de 10 máquinas. Então, a resposta correta é aqui, ó. Serão necessárias 10 máquinas para produzir 720 peças em 3 dias. Vejam que esse cálculo aqui demorou menos também para a gente conseguir resolver, né? Então, foi um cálculo que a gente teve que analisar, teve grandezas diretamente proporcionais, mas também teve grandezas inversamente proporcionais, mas a gente chegou no resultado correto, fazendo todos os procedimentos direitinho, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos encerrar por aqui e a gente se vê numa próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.